Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma palavra neste dia. Irmãos, eu tinha uma outra palavra, mas assim, Deus não tinha concluído ainda. Deus me deu outra palavra e ela ficou assim, incompleta. E quando eu estava ali lavando a minha área essa semana, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração, né? Uma outra palavra, um outro tema, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos, porque ela foi concluída, então eu acredito que seja. Eu orei a Deus, né, antes de estar aqui, compartilhando essa palavra com os irmãos. E assim, acredito que vai falar aos nossos corações, né? Assim, o tema da mensagem é o princípio da honra. Então, eu quero estar falando sobre honra. Primeiramente, para a gente poder entender o que significa, eu até anotei aqui, ó. Eu não sou muito de anotar, não, mas eu anotei porque é coisas que eu pesquisei, né? Então, para a gente entender o que significa honra, aí eu coloquei o que significa honra e o que significa desonra, né? Então, a honra, ela significa... é um princípio moral e ético que representa integridade, honestidade, dignidade de uma pessoa, refletindo em uma boa reputação e conduta virtuosa. Já a desonra significa perda da honra, da dignidade, da reputação, gerando vergonha, humilhação... irmãos, perdoe aí o barulho, meu Deus do céu. Humilhação e descrédito é o oposto de honra. Então, essa desonra, ela é o oposto de honra. Nós sabemos, em primeiro lugar, que toda a honra, ela pertence a Deus. Toda a honra e glória pertence ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Mas, assim, por que toda a honra? Toda a honra porque Ele é perfeito. Então, assim, Ele merece honra em todos os aspectos, porque o Senhor é perfeito. Mas nós também temos algumas honras que Deus deixou para nós, honras que são devidas a nós, né? E aqui pera, irmãos, tá aberto aqui um outro texto, deixa eu achar aqui rapidinho. Romanos capítulo 13, no versículo 7, fala assim, ó: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. E, mediante essa palavra, a gente pode entender que existem posições e existem pessoas que merecem honra. Merecer é diferente de você pedir honra. Ela é reconhecida, entendeu? A honra, ela é reconhecida por pessoas. Por mais que muitos não admitam isso na sua vida, tá? Se você é uma pessoa honrada, por mais que não admitam, né, com a boca, mas assim, elas reconhecem que você é uma pessoa honrada. Eu quero dar um exemplo aqui. Primeiro vamos falar de posições, né? Posições honradas. Na Bíblia, a Bíblia fala que a gente deve respeitar as autoridades, né? Então, essa é uma posição de honra. Por mais que pessoas que estejam lá, às vezes, não são pessoas honradas, mas o cargo que ela ocupa, a posição que ela ocupa, é uma posição de honra. Então, a gente deve respeitar essas pessoas, independente se ela ali faz o papel dela com dignidade, né? Com dedicação, com respeito. Nós devemos respeito a essa posição que ela tem, né? Isso não significa que a gente concorde com o que ela faz, mas a gente respeita a posição que ela está, né? Muitas dessas posições, Deus que coloca, né? Deus coloca pessoas nessas posições, quero dizer, em cargos políticos, quero dizer, seja ele na delegacia, seja ele na igreja, né, posições mais elevadas. Existem pessoas que elas são, que são Deus que introduzem elas a essas posições, né, que são pessoas honradas e que Deus introduz a cargos também honrosos. E existem pessoas que já são indicadas por pessoas. Então, essas pessoas que são indicadas por pessoas, se ela tiver uma boa conduta, ela vai crescer e Deus vai abençoar.
essa elevação da pessoa, Deus vai fazer crescer, mas se ela for uma pessoa desonesta, não dura muito, tá? Essa elevação aí não dura muito, geralmente cai, porque a mentira, ela dura pouco. Então, assim, Deus, ele trabalha sempre com a verdade. E assim, existem honras atribuídas ao homem. Eu acreditei por muito tempo, né, uma crença limitante, que o ser humano não merecia honra nenhuma, que era só Deus que é digno de honra e tal, mas Deus, ele é digno de toda adoração. Só ele é digno de adoração, entendeu? A gente não deve adorar o homem nenhum. Só que assim, devemos honrar o nosso próximo, sim, se ele merecer honra, se ele for uma pessoa de boa conduta, né? E pelos comportamentos, pelo que ele é, sabe? Mas assim, eu tinha na minha cabeça que era só Deus que era merecedor de honra, né? Ele é merecedor de toda, como eu disse antes, de toda a honra, porque ele é perfeito em tudo. Mas existem algumas honras que não são devidas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu sou uma pessoa que eu sou uma boa dona de casa, eu faço o meu serviço com excelência, eu cozinho com amor, eu educo os meus filhos com amor, eu faço esse meu papel com excelência como dona de casa, eu sou uma pessoa honrada dentro da minha casa, sou uma pessoa que os meus filhos vão perceber, né? E eles vão me honrar. Quantas vezes, né, assim, às vezes a gente faz festinha de aniversário pra minha mãe, pro meu pai, e a gente honra eles perante nós ali, perante a nossa família, né? Então, assim, a honra, geralmente, ela vem, ela é exposta. A honra, ela precisa ser exposta perante pessoas. Ser uma pessoa honrada, ela inclui muitas renúncias. Não significa que ela não sinta vontade de ter certas atitudes, que ela não, né, que ela não sente ela sente as mesmas tentações, só que ela renuncia a isso por algo que ela acredita. Então, se uma pessoa, ela carrega princípios, ela é uma pessoa de caráter, ela acredita naquilo, então ela vai agir daquela forma e ela vai defender esses princípios, né? Então, assim, a gente falou sobre posições de honra. Agora eu quero entrar e falar de pessoas honradas, né? Como que a gente pode ser uma pessoa honrada perante Deus e perante a sociedade, para que a sociedade reconheça que nós somos pessoas honradas, né? Porque a honra, ela dá bom testemunho. Se eu sou uma pessoa honrada, automaticamente eu estou honrando a Deus. Lá na passagem de Davi, ele foi considerado segundo o coração de Deus, porque ele foi uma pessoa assim que honrava muito as pessoas, porque é fácil eu honrar alguém que me honra, é fácil eu honrar alguém que às vezes sempre fala alguma coisa que eu quero ouvir, entendeu? Agora, o difícil é honrar uma pessoa que muitas das vezes ela vai falar uma verdade difícil de ouvir, mas eu sei que é pro meu bem. Então é difícil honrar esse tipo de pessoa, entendeu? A pessoa que fala a verdade, que me confronta, porque assim, a honra, se você é uma pessoa honrada, você vai defender seus princípios. E muitas das vezes você vai se deparar com cenários que ali confrontam com seus princípios, entende? E o nosso dever não é ficar calado. A gente não deve se calar diante de certas situações que a nossa conduta não condiz com aquilo, sabe? Então, assim, se você não pode se afastar, né, desses ambientes, então o que você faz? Você vai usar, como que você se posiciona diante disso para defender os seus princípios e o seu caráter e a sua honra? Você vai confrontar, você vai se posicionar confrontando essas ações, né? Essas atitudes. Ah, mas a minha mãe, como é que eu vou chegar nela para falar? Eu vou estar desrespeitando ela. Não, gente, assim, o confronto, ele não tem nada a ver com o desrespeito. Desrespeito, ele tem a ver com a desonra, tá? O desrespeito é quando, eu até anotei aqui também, vou ver se eu acho aqui, o que significa o desrespeito, ó. O desrespeito, vou ficar mais pra cá, aqui, ó. Ele é a desvalorização do cumprimento de regras e leis ou desvalorização do outro. Então, quando, né, o desrespeito é quando eu desvalorizo alguém, né,
perante pessoas, ou às vezes na frente dela, eu desvalorizo ela, eu diminuo ela, eu humilho ela. Então tem como o confronto já é diferente, entende? O desrespeito, ele tá ali mais para uma afronta, sabe? Agora, o confronto, ele é o oposto da afronta. O confronto, você se posiciona defendendo os seus ideais, os seus princípios, o seu caráter, né? Sem desrespeitar o outro ou a posição do que o outro ocupa, independente da posição que o outro ocupa. Mas nós não devemos nos calar diante de certas coisas que a gente vê. Exemplo também, muitas das vezes, né? Na igreja. Às vezes mulheres dentro de casa têm seus maridos que são manipuladores, abusadores, sabe? Relacionamentos abusivos, e só porque o esposo, ele ocupa um cargo na igreja elevado, uma posição elevada, muitas mulheres se calam, muitas mulheres têm se calado diante disso, né? Mas assim, não devemos nos calar diante do que a gente vê, que a gente não concorda, que diante dos princípios bíblicos é errado, independente da posição que a pessoa ocupa, sabe? Assim, um conselho, se é o seu marido, se é a sua esposa que tem uma posição na igreja, né, uma posição que exige dela respeito, e ela não tá dando respeito, às vezes na frente, lá na posição, na cadeira que ela ocupa, ela demonstra que ela é uma pessoa respeitosa, mas dentro de casa ela é outra pessoa, ela é outra coisa dentro da rua, né? Ela é uma pessoa desrespeitosa, abusadora, manipuladora. Então, assim, você chega e aconselha essa pessoa, sabe? Aconselha com amor, fala, olha, você sabe que é errado, né? E muitas das vezes a pessoa, ela não vai aceitar o seu conselho, né? Se ela começar a revidar contra você, aí você pode confrontá-la, falando a verdade que você acredita, muitas das vezes usando a palavra do Senhor. Você pode confrontar essa pessoa, sabe? Às vezes a pessoa tem uma crença, acredita de uma forma, e se você tem uma outra visão, você pode educadamente introduzir essa nova visão para a pessoa, né? E muitas das vezes vai confrontar essa pessoa, a verdade que ela acredita. Então ela, de cara, às vezes ela vai rejeitar, mas depois ela vai parar e ficar meditando, porque o confronto, ele traz crescimento, tá? O confronto, diferente da afronta, ele visa o crescimento, a mudança de mentalidade. Já a afronta, ela tem como fundamento humilhar, tá? E diminuir as pessoas. Então, assim, jamais desrespeite as pessoas. Então, se é um princípio bíblico honrar as pessoas, não só ser honrado, é honrar as pessoas, então eu devo honrar as pessoas, né, que possuem posições elevadas, mas também isso não significa que eu devo me calar diante de coisas erradas que eu vejo, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui. A honra também, ela nos eleva, né? Ela nos eleva de nível. Então, quanto mais você é honrado, mais você é elevado. E a honra, ela vem ela é exposta diante de pessoas. Davi, ele foi honrado, assim, Davi, ele respeitava Saul. Ele foi ungido, os dois foram ungidos pelo Senhor, né? E Davi foi ungido quando Davi ainda era rei. Só que em nenhum momento Davi usurpou o trono de Saul porque ele andava errado. Em nenhum momento ele tentou arrombar a porta que era para ele. Ele esperou o momento certo. Ele teve oportunidade de fazer isso, mas a sua conduta não permitiu, tá? Primeiramente eu vou falar quando Deus elevou Davi, que foi quando ele matou o gigante. Davi estava escondidinho, só que Deus, que via todas as coisas, sabia da conduta dele. Então, quando Davi fala, em nome do Senhor, eu vou matar o gigante, e ele consegue matar o gigante, quando ele volta, as pessoas gritam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então, assim, ali as pessoas conheceram, né, o seu valor. Elas reconheceram o seu valor. Claro que ali, qual que era a parte do valorzinho? Ali a honra e a glória era dada ao nome do Senhor, porque ele foi em nome do Senhor. Mas ele era uma pessoa de fé. Então, assim, o valor dele estava na fé, sabe? Na coragem que ele teve. Então, ali estava o valor dele, né? Só que, assim, ele não se engrandeceu.
Ele não se engrandeceu e por nenhum momento ele deixou que aquele momento subisse na cabeça dele, e quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Nós vemos aqui, ó, no texto de 1 Samuel 24, no verso 4, fala assim, ó: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, ele farás como bem parecer aos teus olhos. Então aqui, quando Saul entra na caverna ali para fazer suas necessidades, Davi e os seus homens estavam escondidos ali, né? E Saul não sabia. Enquanto Saul estava perseguindo Davi, e ele entra numa caverna para fazer suas necessidades, e Davi estava ali com seus homens, escondido. E Saul não viu. Então os homens de Davi chegou nele e falaram assim: olha, essa é a oportunidade. Este é o momento, ó, o qual o Senhor diz: te dou o teu inimigo na tua mão. Ele usou a palavra do Senhor para influenciar a cabeça de Davi, para ter essa atitude de matar Saul. Mas aí, Davi vai lá e faz só o quê? Corta o manto de Saul. E ainda assim ele se sente tão acusado só por ter cortado o manto de Saul. E olha o que ele diz aqui pros seus homens, ó. No versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Apesar de Saul estar perseguindo ele, de toda ali a conduta de Saul, ele não matou Saul, ele não desrespeitou a posição que Saul pertencia. Ele esperou o momento em que Deus fizesse isso. Em nenhum momento ele arrombou a porta. Então, assim, não precisa você, diminuir ninguém. Não precisa você arrombar a porta. Para Deus, se Deus tem uma promessa na sua vida de uma posição mais elevada, de algo, não precisa você diminuir ninguém para você ser elevado. Não precisa você desonrar a ninguém para você ser elevado, sabe? Muitas das vezes a gente não recebe honra ali do nosso convívio. Por quê? Porque as pessoas têm a impressão de que quando eu honro uma pessoa, eu levo uma pessoa, eu diminuo, sabe? Então, assim, é uma visão muito errônea, sabe? Porque se eu tenho a minha promessa, você tem a sua promessa. Então, assim, se eu sou uma pessoa honrada, Deus vai me honrar na hora certa, entendeu? Eu não preciso diminuir ninguém e arrombar a porta para entendeu? Para que Deus me eleve, ou para que eu me seja elevado. Eu não preciso fazer isso, sabe? Tem um momento certo das coisas acontecerem nas nossas vidas. Davi esperou o momento certo, e isso também é um princípio de honra, sabe? Você honrar a posição da pessoa, respeitar, independente, do que ela faça com você, esperar o momento, porque a sua honra também vai chegar, né? E assim, muitas vezes a gente se cala também, diante de pastores, a gente vê tanta coisa errada e às vezes a gente se cala por medo da posição, né? Mas Deus, ele é a favor da verdade, independente da posição que o outro ocupa. Deus, ele é a verdade. Então, se você sabe que o que você tá vendo ali é uma mentira, né? Você tem toda a liberdade, toda a autoridade em Deus. Deus nos deu autoridade, né? Se você vive o que você prega, o que você fala, você tem autoridade para falar, você tem autoridade na sua fala. Isso também é uma honra de Deus. Você tem autoridade para falar, porque você tem uma vida honrada. Então você tem autoridade para falar sobre aquilo. Então, se você tem essa autoridade, né, independente de quais as pessoas que estão acima de você, às vezes você se acovarda e fala: eu não vou dizer porque fulano possui um cargo mais elevado que eu, quem sou eu, né? E assim, quem somos nós mesmos? Mas se Deus te deu autoridade, se você sabe que o que você vai dizer é certo, sabe? Então, assim, não se cala, porque quem cala muitas das vezes consente, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu quero trazer para nós, que nós não só venhamos cumprir os princípios, o princípio da honra, honrando as pessoas ao nosso redor,
mas também sendo pessoas honrosas, né, que honra a Deus, que honra a sua palavra, que carrega os seus princípios no coração, na mente, né, e tentando ali a cada dia, né, se aperfeiçoar, porque nós não somos perfeitos, só que Jesus Cristo, ele se fez homem para mostrar para nós que é possível sim renunciar, que é possível ser pessoas melhores, mesmo tendo o instinto pecaminoso dentro de nós. Nós podemos negar a nós mesmos. Deus se fez homem para provar para nós que a gente consegue. Ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo, ele significa isso. Eu venci todas as tentações e você também vai vencer, tá? Em nome de Jesus Cristo que a gente vai vencer. Muitas coisas a gente de nós mesmos nós não conseguimos, mas se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, a gente consegue, sabe? Olhando sempre para o alvo, porque ele sim é merecedor de toda a honra, de toda a glória. E tudo que nós fazemos aqui, mesmo tendo uma vida honrada, é para honrar o nome do Senhor. Amém? E é essa palavra que eu queria deixar para vocês, tá? Ah, tem mais uma coisa, diferenciando, tá? Afronta de confronto. Deixa eu explicar esse tópico aqui, porque ele é importante. A afronta, ela é diferente do confronto. Como eu disse, o confronto, ele visa o crescimento, a mudança de mentalidade, né? Você quer o bem da pessoa. Quando você confronta uma pessoa, você não quer o mal dela, você quer o bem dela. Agora, a afronta não. A afronta, ela tem o intuito de diminuir e humilhar. Então, muitas das vezes, a gente, né, rodeado de pessoas que às vezes vêm com intenções ruins pro nosso lado, vem com intenção assim com aparência de conselho, sabe, afronta com aparência de conselho, vem com intenção de nos aconselhar, mas por detrás, sabe, existe ali você percebe que existe uma afronta, uma humilhação, sabe, um sentimento de que a pessoa tá te diminuindo, tá te desvalorizando. Então assim, sabe, nós não devemos fazer isso com ninguém e nem permitir que ninguém faça isso com a gente, tá? O confronto, ele é muito diferente da afronta e a gente devemos ter o discernimento dessas duas coisas, tá? Eu não vou afrontar ninguém, também não posso aceitar afrontas. Então, assim, se você percebe que você está sendo afrontado, você tem toda a autoridade de confrontar essa pessoa. Você não vai afrontar ela novamente, você vai confrontar. Confrontar na palavra, confrontar às vezes, porque às vezes o que ela está dizendo ali é um julgamento e você sabe que você não é aquela pessoa, então você tem todo o direito de dizer que a pessoa está equivocada a seu respeito, sabe? Com toda a educação, você tem todo o direito de falar para ela, você está equivocado, você, né? E assim, muitas pessoas também usam o nome de Deus, sabe? Para afrontar pessoas, para dizer muitas das vezes o que elas pensam, sabe? Só que assim, Deus, ele jamais vai revelar a vulnerabilidade de alguém que está ali à espera de algo para te acusar, sabe? Deus, ele é sábio. Ele não vai usar ninguém que rodeia você esperando algo que ela não vê uma oportunidade de acusar uma falha sua, sabe? Então Deus não vai usar esse tipo de pessoa para corrigir você, porque essa pessoa, ela não vai corrigir com amor. Ela vai aproveitar-se disso, não vai aproveitar-se disso para te humilhar, para te afrontar, tá bom? Então a gente precisa ter esse discernimento dessas duas coisas, tá? Então assim, e que nós também não aceitamos esse tipo de afronta e também não venhamos praticar isso com pessoas, né, com ninguém, amém? Que nós possamos ser pessoas dignas, né, honestas, que carregam dignidade, e é isso, amém? Então essa é a palavra de hoje, a palavra que Deus me deu, né, colocou no meu coração, e eu espero ter esclarecido, né, que Deus tenha falado no seu coração. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.